Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia, certo? Na aula passada de Geografia, nós iniciamos nossos estudos sobre localização, como se localizar por meio dos pontos cardeais, certo? Hoje nós vamos aprender que, além dos pontos cardeais, antigamente, muitas pessoas utilizavam alguns instrumentos para se localizar. Entre eles, nós temos a bússola. Mas o que é a bússola? Para que a gente aprenda, vamos para a página 302, onde nós temos o conceito de bússola. Vamos ler? A bússola é um instrumento muito utilizado para a localização e a orientação. Ok. Desde a antiguidade, a bússola é bastante utilizada e ao longo do tempo foi sendo aperfeiçoada e usada com eficiência na navegação, pois com ela foi possível verificar as direções que se desejava seguir com mais precisão. Com o auxílio desses instrumentos, os navegadores puderam mapear os oceanos e os continentes por onde passavam. Então, falar em bússola, você vai lembrar de navegações, oceanos, ok? Lembre, não esqueça sobre isso. Atualmente, a bússola continua em uso no auxílio das navegações, nas navegações marítimas e aéreas, por exemplo. Veja a seguir como podemos utilizar a bússola para nos orientar. Nós vamos analisar juntos a imagem da página 302, para que a gente consiga visualizar juntos e consiga entender cada etapa da utilização de uma bússola. Agora que nós já conhecemos um pouco sobre a bússola, nós vamos resolver uma atividade sobre o uso da sua utilização. Lá na página 303 nós temos a questão de número 1. Contorne os profissionais que podem utilizar a bússola como um instrumento de orientação em seu trabalho. A médica. Será, professora, que a médica precisa localizar onde está uma veia com a bússola? Não. Esse profissional não necessita de uma bússola, ele precisa de outros materiais. O guia de turismo precisa? Sim, porque ele está guiando pessoas em um espaço geográfico e precisa de um instrumento para lhe auxiliar. Então, ok, você vai circular guia de turismo. Padeiro, ele precisa de uma bússola? Professora, será que ele precisa se orientar para colocar o pão lá no forno? Não, o padeiro não precisa de uma bússola. E o taxista? Será que ele precisa se localizar para encontrar seus passageiros e deixar no destino? Sim, o taxista pode usar a bússola em seu trabalho. A veterinária necessita de uma bússola para realizar as suas atividades dentro do consultório? Não precisa. E os pilotos de avião? Lembre-se que no conceito eu disse que quem utiliza é utilizado nas grandes navegações e olha só, vamos ler aqui novamente, nas navegações marítima e aérea. Se é aérea, vem do ar, então os pilotos eles precisam de bússola para se orientar. Então agora vamos para a questão embaixo dessas imagens na página 303. Nessa questão você vai ter uma atividade de pesquisa, certo? Você circulou aí 3 profissionais, o guia de turismo, o taxista e os pilotos de avião. Agora você vai escolher um desses e vai fazer uma pesquisa em livros, revistas ou internet para que você possa compreender por que a bússola é um instrumento importante para as tarefas diárias desse profissional. Então, você vai escolher apenas um e fazer essa pesquisa, certo? Na página 304, nós temos um novo assunto chamado os pontos cardeais, que nós já vimos, e as representações cartográficas. Nas representações cartográficas, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, são importantes para auxiliar e interpretar as informações e localizar as áreas representadas. Professora, tudo isso eu já descobri na aula sobre os pontos cardeais. Legal, então não esqueça. Como já vimos, a rosa dos ventos é um elemento cartográfico que tem a função de indicar as direções cardeais nas representações. Como eu disse, em todo mapa você vai ver o que? Uma rosa dos ventos, que ela vai indicar se determinado estado, determinada capital vai estar ao norte, vai estar ao sul, vai estar ao leste, ao oeste. Então é muito importante. Observe as imagens das páginas 304 e 305, exemplos de como a rosa dos ventos está presente em diferentes representações cartográficas. Então vamos analisar juntos essas imagens.
Na página 304, você está vendo parte do bairro Castro Alves, certo? Em todo o mapa, você vai observar que possui a Rosa dos Ventos, aonde está quase em cima do nome Castro Alves, certo? Isso é apenas uma representação cartográfica. Na página 305, você tem o mapa do Brasil na divisão política e o planisfério político. Na divisão política, você observa aí os estados brasileiros e no planisfério político, você observa já os países, ok? E aí a gente pode fazer uma análise comparativa, sabendo em que localização determinado país ou determinado está em relação ao outro país ou em relação a outro estado. Por exemplo, na divisão política nós temos aí o Brasil e no planisfério político nós temos todos os países. Agora vamos analisar os dois simultaneamente. Se eu perguntasse para você, a Austrália está localizada em qual direção em relação ao Brasil? Aí você vai procurar no planisfério político a Austrália e vai achar o Brasil. Colocando a Rosa dos Ventos, você vai observar que a Austrália está a leste do Brasil. Você pode fazer isso também com o Canadá. Procure Canadá. Achou o Canadá? E aí você vai achar o Canadá e vai comparar com o Brasil. O Canadá, ele está localizado em qual direção em relação ao Brasil? Aí você vai fazer a mesma análise. Assim você pode fazer com vários estados e com vários países. Vamos fazer o Canadá em relação à Alemanha. Canadá em relação à Alemanha. O Canadá está na direção oeste em relação à Alemanha. Se você for colocar a Rosa dos Ventos, será fácil de identificar. Após analisarmos as imagens da página 304 e 305, você terá como dever de casa as páginas 306 até a página 309, certo? Vamos analisar juntos. Na página 306, você tem aí uma planta de um bairro onde os amigos Pedro e Felipe moram. E aí você tem aí a planta do bairro e os pontos cardeais, onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste, certo? E aí, além dessa planta, você tem uma legenda. E a legenda mostra cada símbolo, o que cada símbolo significa. Por exemplo, uma casinha significa as casas, a casinha de verde é a casa de Felipe, a casinha de vermelho é a casa de Pedro, e assim todos os elementos aqui, certo? E aí nós temos algumas perguntas. Vamos resolver juntos essa aqui. Observe a planta acima e, de acordo com os pontos cardeais, complete as frases a seguir com a direção correta. A casa de Pedro está na direção em relação à casa de Felipe. Então, você vai à casa de Pedro e vai observar a casa de Felipe. Ele quer saber em qual ponto cardeal está. Se ela está ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste, em relação à casa de Felipe. Se nós observarmos, a casa de Pedro está ao norte da casa de Felipe, certo? Vamos analisar o supermercado. O supermercado é representado por esse carrinho aí. O supermercado está na direção pontinho em relação ao museu. Então você tem que achar o supermercado e achar o museu. O museu é representado por uma casinha também, que tem 3 portas, certo? E aí você analisa o supermercado e você vai observar que o supermercado está ao oeste em relação ao museu. E a biblioteca? A biblioteca é representada por um livro roxinho. E ela está em que ponto cardeal em relação à escola? A escola é representada pelo caderninho e o lápis. Então você vai lá na biblioteca, acha a biblioteca e vai perceber que a biblioteca está ao leste da escola, certo? E a casa de Felipe? A casa de Felipe está a oeste em relação à sorveteria. Professora, como eu vou descobrir qual a posição de cada elemento? É só traçar a Rosa dos Ventos, certo? Se ela estiver a leste, é só colocar a leste, dependendo da localização. Vamos para a página 306. Na 307, na página 307, você vai fazer semelhante ao exemplo que você fez na página 306, certo? Tomando como referência sempre a Rosa dos Ventos, onde tem os pontos cardeais, certo?
Então você tem aí na página 307 a questão de número 1, onde você também tem uma planta, certo? E você vai ter que localizar cada elemento desse, se está ao norte, se está ao sul, se está ao leste, se está ao oeste. Entenderam? Na página 308 você tem a questão de número 2, onde para que você possa responder, você tem que tomar como exemplo o mapa do planisfério holístico da página 305, certo? Observe novamente os mapas da página 305, depois assinale com o X as respostas corretas. Então você vai identificar qual país está localizado imediatamente a. Aí vai dizer ao norte de determinado país, ao leste de determinado país, ou ao oeste de determinado país. Ou seja, para você identificar quem está ao norte do México, você vai lá no mapa da página 305, coloca a Rota dos Ventos como ponto de referência e você vai achar ou Angola, ou Brasil, ou Canadá. A mesma coisa você fará com os outros países. Na letra B, pergunta o seguinte: qual estado do mapa político do Brasil está localizado imediatamente a? E aí, nesse caso aqui, a gente já quer saber não país, mas sim estado, ok? Página 309. Na página 309, você tem a questão de número 3. Com a ajuda de um adulto que mora com você, escolha um dia de sol para verificar o que existe a norte, a sul, a leste e a oeste de sua casa. Desenhe no espaço a seguir o que mais se destaca quando você observa os arredores de sua moradia, certo? Só isso, não precisa compartilhar, basta que você faça esse desenho bem caprichado, certo? Com esse assunto, nós terminamos os assuntos de geografia, certo? E aí, a partir da página 313, são atividades de fixação dos conteúdos de geografia. Algumas delas talvez nós já tenhamos feito, certo? Mas aí nós vamos analisar aos poucos para a gente concluir a atividade de geografia. Só que essas atividades de fixação, nós vamos verificar o que falta, o que nos está faltando na próxima aula de geografia, ok? Então agora, bons estudos